Desde o início dos tempos, a humanidade compartilha de uma mesma obsessão: construir estruturas tão altas que sejam capazes de abandonar a Terra. Simbolicamente, é óbvio que a ascensão está ligada ao sagrado. Quanto mais alto você está, mais longe você fica da impureza terrestre e, consequentemente, mais perto do divino. É o mito universal do homem tentando alcançar o Criador por esforço material. Séculos antes dos artistas de videogame existirem, um pintor holandês chamado Peter Bruegel, ou Bruegel, já tinha decifrado essa ambição cega. Na sua famosa tela da Torre de Babel, ele pintou uma ilustração bíblica usando a arquitetura do Coliseu de Roma, o lugar conhecido pelo sacrifício e martírio. E qual o objetivo disso? É nos lembrar que toda estrutura que tenta ferir o céu cresce torta. Se olharmos de perto, percebemos que a Babel de Bruegel está condenada. As forças físicas estão empurrando as paredes para fora, revelando que a ambição foi tanta que os construtores esqueceram de consolidar a base, algo que nós nos aprofundaremos no futuro. Assim, a engenharia de Bruegel quase se funde com a direção de arte de Elden Ring. Ainda analisando o papel de Babel como nosso principal símbolo, que vai ser nosso guia nessa ocasião, podemos sugerir que a questão central não seria simplesmente os homens queriam chegar ao céu. O problema seria a tentativa de alcançar o divino por meio puramente humano. Em vez de ascender espiritualmente, os construtores tentam fabricar uma ascensão artificial. A torre torna-se uma imagem da substituição da sabedoria pela engenharia. Podemos também argumentar que a civilização desde antigamente até hoje está obcecada por construir uma nova Babel, através de gigantescas estruturas materiais e redes de comunicação planetária. Contudo, cada vez menos conectados a princípios metafísicos. A multiplicação das línguas possui também um significado simbólico. A linguagem está além da simples comunicação. É uma expressão de uma visão de mundo. A confusão das línguas representa a perda de um centro comum de empatia e, sem esse elo, deixam de compreender o significado profundo da realidade do outro. Em muitas civilizações, existe uma montanha sagrada, uma árvore cósmica ou um templo que liga o céu e a terra. A esse conceito damos o nome de Axis Mundi. A diferença é que esses centros não são construídos para desafiar o céu, mas para refletir uma ordem já existente. Babel seria uma falsificação do Axis Mundi, um eixo humano criado pela vontade humana. Babel pode ser vista como um arquétipo recorrente da história. Toda vez que uma civilização tenta estabelecer uma unidade política ou tecnológica sem um princípio superior, ela vai repetir Babel. E assim, o resultado inevitável é a fragmentação. Um exemplo seria a Revolução Francesa. Ela fez uma substituição dos princípios metafísicos por abstrações políticas. A promessa era criar uma humanidade unificada pela razão universal. Contudo, o século seguinte produziu nacionalismo, guerras ideológicas e catástrofes ainda maiores. A experiência da União Soviética talvez seja um dos paralelos mais próximos da ideia de Babel. Tratava-se de uma tentativa de reorganizar completamente a sociedade com base numa doutrina materialista, acreditando que a técnica e a economia poderiam substituir as antigas tradições. Apesar de seu enorme aparato político e tecnológico, o sistema acabou se fragmentando em múltiplas repúblicas e identidades nacionais que permanecem latentes sob a superfície. Também é possível apontar para o processo de globalização contemporânea. Nunca houve uma rede tão integrada de comunicação. A internet permite uma espécie de linguagem universal técnica. No entanto, quanto mais o mundo parece conectado, mais surgem polarizações culturais. Curiosamente, a tecnologia que prometia unificar a humanidade frequentemente multiplica tribos e linguagens próprias. Caso queira saber mais sobre bolhas e tecnofeudalismo, veja meu vídeo sobre como Rickard encarna essas questões. Por isso, provavelmente olharíamos para os fenômenos contemporâneos, tais como a globalização e a inteligência artificial, e enxergaríamos uma nova Torre de Babel. Não porque essas coisas sejam más em si mesmas, mas porque representam uma tentativa de reproduzir unidade por meios externos. Quanto mais se busca uma unificação puramente horizontal, mais se reduz a verticalidade espiritual. A partir dessa perspectiva, Babel é uma condição permanente da humanidade, a tentação de substituir o centro espiritual por uma construção humana, e a confusão das línguas não é somente a existência de idiomas diferentes, mas a incapacidade de reconhecer um princípio comum que dê sentido a todas as coisas.
Bruegel viajou para Roma anos antes de pintar a torre e ficou fascinado pelas ruínas do Coliseu. Se você olhar atentamente para a pintura dele, a estrutura não se parece com o zigurate mesopotâmio tradicional, como no caso deveria ser. Ela é uma cópia escancarada da engenharia romana, e onde fica mais fácil de identificar são os seus componentes cheios de arcos marcantes. Para os cristãos e intelectuais da época de Bruegel, o Coliseu era símbolo máximo da perseguição e arrogância do Império Romano. Ao modelar a Torre de Babel como o Coliseu, Bruegel estava dizendo que impérios tiranos constroem monumentos gigantescos que servem apenas para esmagar e perseguir o povo, mais ou menos como a Inquisição dos enviados do chifre. Uma arquitetura imponente e clássica por fora poderia mascarar uma estrutura social de opressão e genocídio. Em 1560, Bruegel morava em Antuérpia, que era uma das cidades portuárias da Europa. O lugar onde ele vivia estava crescendo rápido demais, atraindo comerciantes do mundo inteiro. Tornou-se uma metrópole multicultural onde se ouvia dezenas de línguas diferentes nas ruas. Os amigos de Bruegel viam a Antuérpia como a nova Babel. Eles temiam que a ganância desenfreada e a obsessão pelo lucro material fizesse com que a sociedade colapsasse por dentro. Na pintura, o porto ao lado da torre é idêntico ao porto real da Antuérpia. Ele, na verdade, estava alertando seus conterrâneos. Se focarmos apenas no crescimento material e na nossa própria ambição, vamos nos destruir. Também podemos destacar um detalhe de direção de arte, minúcia que pouca gente nota e agora vamos destrinchar no vídeo. Se você olhar bem rápido, a torre parece sólida, mas se dermos um zoom na engenharia que Bruegel desenhou, percebemos que a estrutura está próxima de ser condenada. Por exemplo, nenhum dos andares está perfeitamente na horizontal, e somado a isso, podemos ver que a torre foi construída em uma base inclinada. Os engenheiros construíram os arcos de forma perpendicular ao chão inclinado, o que significa que as forças físicas estão empurrando as paredes para fora. Se a gente olhar bem, as camadas de baixo já estão rachando e desmoronando antes mesmo do topo ser terminado, o que poderia deixar clara a interpretação do autor sobre como a ambição cega faz o homem errar no básico. Às vezes, estamos tão obcecados em subir cada vez mais rápido para tocar ao céu, que esquecemos de consolidar justamente a base. A correlação entre Babel e Nirilim fica interessante quando deixamos de pensar na torre apenas como edifício e passamos a enxergá-la como símbolo da tentativa humana de restaurar uma unidade perdida. Historicamente, acredita-se que a narrativa bíblica de Babel tenha sido inspirada em zigurates mesopotâmicos. E muitos estudiosos associam a história ao grande zigurate da Babilônia, chamada Etemenanque, cujo nome costuma ser traduzido como Casa do Fundamento do Céu e da Terra. Algumas tradições também mencionam nomes semelhantes. Assim como em Nirilim existe uma ideia de ligação entre o mundo divino e o mundo humano. O importante aqui não é tanto a precisão histórica do nome ou coisa parecida, mas os símbolos que eles ambos carregam. Podemos dizer que existiria uma diferença fundamental entre o significado original de um templo sagrado e aquilo que Babel representa. Em muitas civilizações, um zigurate era construído para refletir uma conexão já existente entre céu e a terra. Eles funcionavam como um centro onde a ordem cósmica se manifesta no mundo humano. O templo era uma imagem que simbolizava um totem de uma realidade metafísica. Quando olhamos a pintura de Bruegel sob essa lente, a torre deixa de parecer um templo e passa a parecer uma máquina. Ela deveria possuir uma serenidade de um centro sagrado, contudo, ela reflete a agitação de um projeto infinito. Todos estão trabalhando, seja transportando pedras, seja calculando. A obra não aponta para algo além dela mesma, ela se torna seu próprio propósito. É justamente nesse ponto que podemos sugerir que o mundo contemporâneo também é construído sob a promessa de uma unificação. A internet, que conecta bilhões de pessoas, promete organizar quantidades inimagináveis de informação. Sob muitos aspectos, estamos mais próximos de uma humanidade unificada do que em qualquer outro momento da história. Entretanto, essa unificação frequentemente ocorre apenas no plano material. Atualmente estamos apenas compartilhando sistemas, mas não uma visão comum sobre o que é o homem ou para onde ele deveria caminhar. Nesse sentido, Nirilim e Babel podem ser vistas quase como imagens opostas da mesma aspiração humana. Ambos apontam para a relação entre céu e terra, mas enquanto o primeiro representa um eixo que reconecta o mundo porque está fundamentado na ordem transcendental, Babel representa a tentativa de reconstruir esse eixo apenas com tijolos.
O problema geral não está em querer alcançar o céu. Está em acreditar que o céu pode ser substituído pela torre ou por uma rede social. É por isso que a pintura de Bruegel continua tão poderosa. Ela mostra uma civilização convencida de seu próprio sucesso. Babel não passa a fracassar depois que Deus confunde as línguas. Babel já estava fracassando desde o momento em que evidenciou que o elo entre o céu e a terra só pode ser reconhecido e jamais fabricado. As espirais aparecem como um dos símbolos mais universais, principalmente por ser presente nos celtas, hindus e egípcios, e carrega em si dois movimentos opostos: o centrípeto, que conduz ao centro e representa a descida ao mundo manifesto, e o centrífugo, que representa o retorno ao princípio, a ascensão espiritual, assim como o sentido de rotação. Mas podemos fazer uma ressalva. Um símbolo só opera espiritualmente quando existe por trás dele uma cadeia de transmissão viva. Um arquiteto moderno que usa a espiral por intuição está manejando um invólucro vazio. E aqui podemos ir mais longe com uma suspeita. O uso moderno e massificado de símbolos tradicionais pode ser obra da contra-iniciação, forças que invertem o sagrado para fins de subversão. Uma torre espiralada sem fundamento simbólico poderia ser, nessa leitura, mais perigosa do que um simples cubo de vidro, porque parasita o poder real do símbolo. Mas o que importa não é a legitimidade da cadeia simbólica, mas a qualidade da força que a forma expressa. A espiral tem duas faces na sua cosmologia, a ascendente e solar, que é a expressão do princípio viril que organiza o caos em torno de um eixo, e a descendente lunar, que pode ser interpretada como um labirinto que se dissolve, representando o retorno à matéria indiferenciada. Uma mega construção espiralada moderna, projetada por uma sociedade, habitada por massas anônimas, seria o pior cenário possível. Não simplesmente inerte do ponto de vista espiritual, mas ativamente corruptora. Usa a linguagem do sagrado para consagrar o vazio, e nesse ponto, preferiria-se um cubo honestamente materialista a uma espiral que finge transcendência sem possuí-la. Olhando para Nirilim, vemos uma torre dourada, bela e clássica por fora, mas feita de cadáveres esmagados por dentro. Podemos então sugerir que é o exemplo perfeito da contra-tradição. É o uso de formas tradicionais como a espiral de ascensão, mas desprovida de qualquer conexão com o princípio supremo. Assim, o erro de Babel e dos enviados do chifre em Elden Ring foi o ato de tentar forçar uma entrada para o divino através de meios puramente materiais. Quando entendemos que a espiritualidade legítima é descendente, ou seja, uma revelação que vem do alto, a tentativa de construir uma escada física para assaltar o céu é uma ilusão materialista que só pode gerar monstros. E dessa forma, há quem divida a espiritualidade em duas vias, uma sendo estável e solar, e a outra seria violenta e baseada em força bruta. Assim, poderíamos classificar facilmente Nirilim como a representação visual definitiva de uma espiritualidade violenta. Podemos constatar também que entre eles havia uma ideia de raça espiritual e pureza de castas. O fato de Nirilim ser construída através do amálgama forçado de milhares de corpos em paredes pode ser interpretado como uma coletivização profana, sendo a destruição do indivíduo e da hierarquia espiritual para criar uma massa disforme de carne petrificada que serve como fundamento para criar um novo Deus. Seja nas paredes rachadas da Babel de Bruegel, nos servidores hiperconectados da nossa internet, a história se repete. Toda vez que a humanidade tenta fabricar o próprio céu, ela acaba cavando o próprio abismo. Se essa interpretação da direção de arte de Elden Ring te deixou pensativo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Ilustre e até a próxima.